Bom dia, meu amigo, tudo bem? Prazer falar com você, que sempre acompanha aqui pelo Live e Comenta. Hoje, apesar de termos tido ontem um jogo, né? A vitória do Avaí sobre o Atlético Mineiro, mas eu acho que merece todo comentário. Fiquei muito feliz realmente com o prêmio conquistado, né? Merecidamente. Não que os outros candidatos não merecessem, que também são histórias de amor muito bonitas. Mas o prêmio conquistado pela Silvia Greco e pelo Nicolas realmente é um tapa na cara de todo mundo, da sociedade como um todo, né? Porque, primeiro que eu não creio no acaso, né? Não acho que o repórter olhou sem querer. Deus, eu acho que falou assim, negão, dá uma olhadinha ali. E aí é uma pessoa que mostra para o mundo, né? O amor pelo filho, junto com o amor pelo time. E aqui não importa. Ela é palmeirense, mas podia ser São Paulina, corintiana, santista, torcer pro Ibis. O que menos importa aqui é o time, né? Mas o que conta realmente é a atitude. E o mundo viu um exemplo, né? Que nós temos tanto absurdo aí, é mãe que mata filha, é filho que mata mãe, é desrespeito total, né? A sociedade tomou um rumo absurdo, né? Com essa coisa do pode tudo, do vale tudo. Nós perdemos muitos valores familiares. Mas eu acho que o mundo do futebol também, ele não adianta bater palma só para a Silvia e para o Nicolas e olhar o que acontece, por exemplo, nos estádios de futebol, né? Os estádios mais modernos, as arenas, elas são acessíveis. Os mais antigos, obviamente que não. O que a gente espera é que o Pacaembu, com a privatização, tenha um espaço de acessibilidade maior. Não dá para ter banheiro químico no estádio de futebol, isso é uma vergonha. Quem de vocês levaria a sua esposa ou sua filha num banheiro químico no Pacaembu? Pô, não dá. Quer dizer, é um negócio absurdo. É um desrespeito total. Imagine para uma pessoa que tem a necessidade como tem o Nicolas, que eu creio que até para ir no banheiro precisa ser acompanhada. Isso não é só no Pacaembu. A própria Vila teve um tapa de acessibilidade lá, mas não é o ideal. Então, e a gente tem que sair do nosso universo de futebol e ver o que é o dia a dia, né? As ruas de São Paulo, das cidades grandes do país, em relação a quem tem uma deficiência física ou deficiência visual, a dificuldade de você se locomover, né? Tem uma série de coisas realmente que as pessoas elas estão perdendo a noção do que está acontecendo em seu entorno, e aí, simplesmente quando acontece um prêmio merecido, repito, como esse, batem palmas, mas a gente tem que abrir esse horizonte, né? Nós temos que sair do futebol e ver o que acontece no dia a dia. Então eu fico ao mesmo tempo, fico muito feliz. Já mandei minha mensagem para ela, converso com ela pelo Instagram, pelo Facebook, é uma pessoa de um coração muito grande. Você tem outras Silvias e outros Nicolas por aí que não tiveram a sorte de ter sua história mostrada, mas que merecem a mesma, né? O mesmo carinho, a mesma atenção. Então, as pessoas têm que tomar uma iniciativa de ver cada um como pode entrar nesse processo de ajudar as pessoas que têm uma necessidade maior. Não vou dizer necessidade especial, necessidade maior. Necessidade todos temos. Até às vezes nós andando na rua, tem um degrau muito grande e você tem que subir ali. Você tem uma dificuldade, não é verdade? Claro, quanto você é mais jovem, a dificuldade vai ficando menor. Então você vê a terceira idade que sofre, né? Minha mãe tem 88 anos, minha tia tem 92. Então eu vejo dificuldade para andar, né? Hoje você tem os ônibus modernos que descem aquela frente do idoso, mas nem todo ônibus tem. Então, o que eu entendo é que nós temos que aproveitar esse momento, ou momentos como esse, e não só bater palmas, não só parabenizar, mas ver, cobrar do poder público, né? E cobrar de nós mesmos o que nós podemos fazer para ajudar tantas Silvias e tantos Nicolas. Foi um dia muito especial, fiquei muito contente, realmente eles merecem. E eu tenho certeza que mesmo ele não podendo falar para ela, né? Dentro do coração dele o obrigado é muito grande, né? Ela sabe, ela como mãe, ela sente, né? Quando ele está feliz, e ela mesmo disse, né, que ele está muito feliz, né, de ter conversado com os jogadores da seleção na viagem, ter falado com o Neymar, tanta coisa em torno dele.
ele sabe, né? E ela sente que ele está feliz, e como mãe é evidente que ela está feliz. E hoje eu não vou pedir nem para você deixar like nesse vídeo. Esse vídeo não merece um like, né? Quem merece like hoje, milhões de likes, é a Silvia, milhões de likes é o Nicolas, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.